Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Esse meio de semana, o principal é a Libertadores da América 2018, jogos de volta, onde se decidirá quem passa para as quartas de final. Teremos um jogo essa semana, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e Vasco. Teremos para poder começar a colocar todos os times com o mesmo número de jogos. Ainda tem times aí com jogos atrasados, que vão ter que ser durante aí a rodada do Campeonato Brasileiro, sendo colocadas em dia. Mas o principal foco essa semana é Libertadores. Bom, Libertadores da América temos 6 times brasileiros, né? Sendo que desses 6 times brasileiros, 2 se enfrentam, que é Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro com a vantagem extraordinária, ganhou do Flamengo fora de casa de 2-0 e vai jogar em casa, não digo classificada, porque a gente está falando de Flamengo. Da mesma maneira que o Cruzeiro ganhou fora de casa, o Flamengo pode ir lá e ganhar. Não é muito fácil, a meu ver, nem por causa do futebol em relação ao Flamengo, mas por causa do psicológico. Eu vejo o Cruzeiro muito mais forte psicologicamente, muito mais preparado do que o Flamengo. Mas a gente está falando de futebol. Temos o Grêmio, que joga em casa contra os Estudiantes da Argentina. A primeira partida do Grêmio perdeu de 2-1, mas como na Libertadores tem aquele gol fora que vale, então 1-0 do Grêmio já basta. O empate do Estudiante, 1-0 do Grêmio já basta. Teremos o Corinthians, que jogou fora de casa, perdeu de 1-0 para o Colo-Colo do Chile. Vai jogar em casa agora, tendo que ganhar. Não pode tomar gol e tem que ganhar. Se for 1-0, vai para os pênaltis. Então o Corinthians tem essa preocupação aí de ter que ganhar o jogo e não tomar gol, porque se tomar gol vai ter que fazer um a mais. Então é um jogo... O Grêmio é complicado também, que o Grêmio tem que fazer um gol e também não tomar. O Corinthians a mesma coisa. Só que eu penso em relação ao Corinthians que o Corinthians está precisando se encontrar. O Grêmio tem o seu formato de jogo. O Corinthians está tentando se encontrar ainda. Então, não sei se é mais difícil ou mais fácil. Os jogos são tudo a mesma coisa. Tem o do Cruzeiro e do Flamengo, que eu falei. Temos Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras, resultado excelente. Mesma coisa que o Cruzeiro conseguiu fora de casa, ganhando de 2-0 do Flamengo. O Palmeiras conseguiu fora de casa, ganhar de 2-0 do Cerro Porteño. Tem uma missão mais fácil jogando em casa, uma missão mais fácil. Não é também gelatina, né? Olezinha, não vai ser. O Palmeiras também tem que jogar, mas o momento do Palmeiras é muito bom. O Palmeiras se encontrou, sabe o que tem que fazer, tem o tal treinador experiente ali, sabendo muito bem comandar esse time do Palmeiras. Palmeiras subiu no Brasileiro, e na Libertadores tem grandes chances de passar. Nessa fase, nesse jogo de volta, a meu ver, o que tem a maior possibilidade, que já entra, a meu ver, classificado. Lógico que o Cruzeiro já entra classificado também, porque ele fez 2-0 para o Flamengo. Mas é um clássico brasileiro que pode acontecer qualquer coisa. Mas esse jogo do Palmeiras e Cerro Porteño, a meu ver, é o jogo onde tem um favoritismo bem maior do Palmeiras em relação ao Cerro. E temos o jogo do Santos contra o Independente, que foi semana passada a partida de ida e a partida de volta. E agora o Santos conseguiu um grande resultado lá, um 0-0.
vai jogar em casa precisando, se der empate com gols, é o Independente. Se der empate, tem que ser 0-0 para ir para os pênaltis. Se for empate com gol, é do time argentino. Então o Santos vai ter que ganhar. Tem que ganhar. Qualquer placar vai ter que ganhar. Santos vem dando uma melhorada, vem se encontrando, começando a se encontrar com o Cuca. As peças que o Cuca está começando a utilizar, está começando a colocar, estão começando a surtir efeito. O Santos já fez um jogo melhor, o padrão do Santos está começando a melhorar. E teremos jogos na terça, na quarta e na quinta. Teremos jogos terça, quarta e quinta. Na terça-feira joga Grêmio e Santos. Quarta-feira joga Corinthians e o clássico brasileiro, Flamengo e Cruzeiro. E na quinta-feira joga o Palmeiras. Bom, então vamos lá. Vamos bater um papo aqui rápido sobre o time do Santos, que vai ser o primeiro a entrar em campo na terça-feira. Entra em campo na terça-feira contra o time que é do Cerro Porteño, né? Rapaz, esse negócio aqui, ó. Cara, o meu computador pô, cara, tem que jogar no lixo, cara. Meu computador fica, você deixar sem mexer nada, 2 minutos, ele trava tudo, não consegue mais abrir nada. Coisa horrorosa. Vamos lá. Bom, como eu falei, o Colo-Colo não, o Santos joga contra o Independente. Desculpa, que esse computador aqui me faz perder a paciência. Bom, o Independente, a gente já viu como é que Independente tem seu estilo de jogo. Ano passado, Independente estava com um time bem jovem, com muita velocidade. Entre semana passada, que foi o jogo, e essa semana, o time argentino fez um jogo, né, pelo campeonato argentino e acabou perdendo. Jogou com um time misto, botou um time misto para dar prioridade à Libertadores e acabou perdendo para o time lá, Defensa e Justiça, perdeu lá pela Superliga Argentina, mas foi com um time misto para poder poupar os principais jogadores para esse jogo aqui no Brasil. O Peixe, diferentemente, no Campeonato Brasileiro, ele teve que ir com força máxima, porque o Cuca sabe, Libertadores é muito importante, mas também não cair no Campeonato Brasileiro também é importante. Então ele foi com força máxima, já que o Santos estava na parte de baixo da tabela, continua ainda um pouco na parte de baixo da tabela, mas já deu uma respirada legal, já deu um alívio, porque ganhou a última partida. E o Cuca relacionou aí 22 jogadores para essa partida. Se não estiver enganado, acho que 4 ou 5 não podem ficar no banco. São 22, uma das que só pode ficar no banco 6 ou 7, se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Ele vai cortar 4, que 4 não vão poder ficar no banco. Bom, os goleiros foi Vanderlei e Vladimir, zagueiro Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e o Robson Bambu. Acredito
que a zaga seja Gustavo Henrique ou Lucas Veríssimo. Laterais, Daniel Guedes e Vitor Ferraz, que são os dois laterais, né? Vanderlei, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Diego Pituca. Laterais, os meias, Alisson, Brian Ruiz, Carlos Sanches, Diego Pituca, Guilherme Nunes, Jean Mota e Renato. Os atacantes, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Denis Gonzalez, que entrou muito bem, Eduardo Sacha, Gabriel, Rodrigo e Yuri Alberto. Bom, são esses 22 jogadores que ele relacionou para esse jogo. Já saiu aí umas prováveis escalações. Eu acredito também que o time que ele vai colocar em campo deva ser o time basicamente que jogou a última partida do Campeonato Brasileiro, e com as boas eu gostei muito, estou gostando muito do Sanches, o Gonzalez, gostei muito mesmo. Deu um salto de qualidade. Então acredito que vá o Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e ali o Jean Mota ou Diego, não sei. Alisson, Carlos Sanches ou Renato, Derli, Bruno Henrique, Gabriel e Rodrigo. Deve ser basicamente esse time que ele vai colocar em campo. Eu vi a partida do Santos, pelo Campeonato Brasileiro, e eu já comecei a gostar, já comecei a ver um time mais organizado, um time com a diferença técnica já boa, jogadores se destacando, o Sanches, como eu falei, o Gonzalez, como eu falei, o Rodrigo ficando um pouquinho mais solto, tirando um pouco da responsabilidade, estava tudo caindo muito em cima dele. O Sanches e o Gonzalez entraram bem, o Gabigol começando a se soltar, o Alisson muito bem. O time do Santos está começando a pegar conjunto, está começando a engrenar, talvez no momento, talvez não, com certeza no momento fundamental, no momento decisivo da Libertadores, onde o Santos tem o jogo está completamente aberto, 50% para cada lado, mas o Santos tem chance de passar de fase, ir para as quartas de final, vai ganhar moral, está começando a melhorar no Campeonato Brasileiro, já saiu daquela parte ali de baixo do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos ainda, pode dar uma melhorada ainda. Então eu acredito que o Santos tem tudo, não vai ser fácil, mas tem tudo para ter um bom resultado aqui no Brasil, passar de fase para as quartas de final e crescer no Brasileiro também. Porque, como eu falei, o time do Santos não é ruim, só não conseguia se encontrar. E o Cuca está começando a fazer o time se encontrar. Tem opções no banco, principalmente para o ataque, o Sacha, o Copete, Arthur Gomes, tem jogadores ali, principalmente para o ataque, se precisar. Mas acredito sim num grande resultado para o Santos. Não acredito que o time do Independente vai vir para cima, acredito que ele vai aguardar, vai segurar um pouquinho a onda. Talvez, se o time argentino se expor, vai ser no final, se estiver precisando do resultado. Que de repente acredito que o time da Argentina vai até querer levar isso para os pênaltis. Vai querer amarrar um pouco o jogo. Pode ser uma pro time argentino. Então, isso que o Santos vai ter que, se quiser ganhar, não quiser levar para os pênaltis, vai ter que se expor um pouquinho. Tomar cuidado com o ataque, se tomar um gol tem que fazer 2, aí começa a complicar. Mas é um jogo que eu levo fé no Santos, levo fé sim, tô começando a sentir o Santos entrando num outro patamar, num outro momento,
o Cuca começando a encontrar um caminho ali legal, um futebol mais consistente, um futebol ofensivo, com qualidades, com jogadas diferenciadas. Estou começando a gostar desse Santos aí, que o Cuca está começando a ter um tempinho para poder trabalhar. Então, primeiro jogo dos brasileiros nessa Libertadores vai ser com o Santos. Na terça-feira, acho que 7 horas da noite, mais ou menos, se não estiver enganado. 7 e meia, por aí. Então, meus amigos santistas, essa foi a análise do seu amigo Magalhães aqui na resenha com Magalhães, falando da partida de volta da Libertadores da América 2018. Um grande abraço, conto com a participação de todos, sempre lembrando, com muito respeito, tem uns companheiros aí que, infelizmente, eu estou tendo que bloquear o canal, porque entra no canal, escreve xingando, pô, ninguém ofende ninguém. Tem os torcedores, a gente entende, tem torcedores que confundem as coisas ou não conseguem enxergar, não admite nunca que seu time jogue mal, que alguém faça uma crítica. Bom, então é muito complicado, a gente consegue entender torcedores, que eu também sou torcedor, mas cada um tem que respeitar a opinião do outro e, felizmente, aqueles que não respeitam, eu faço isso aqui, não ganho nada com isso, absolutamente nada. Com isso eu faço por satisfação pessoal apenas e por gostar de futebol, e não estou aqui para ser ofendido por ninguém. Então, para bater um papo maneiro, mas tem torcedores que infelizmente não conseguem entender isso. Acha que se você faz uma crítica porque o time não jogou daquela maneira, ou jogou mal, não jogou bem, não tem que falar nada, eu falo de quem eu quiser. E você tem o direito de falar o que você quiser. E eu tenho o direito de te bloquear, se eu não quiser você no meu canal, se você não respeitar. Respeito está em primeiro lugar. Então, infelizmente, já tive que bloquear uns 10 aí que ofendem a mim, ofendem a outros colegas que estão participando do canal. Isso não é pra gente. Então, um grande abraço, até mais, valeu, e conto com a participação de todas, sempre com muito respeito. Valeu, até mais, tchau, fui.